Salve, salve, meus queridos. Tudo beleza? Tamo junto. Vamos para mais uma videoaula, então? Agora eu quero tratar com vocês aqui desse assunto importantíssimo, que é a economia açucareira do Brasil Colônia. Beleza? Tamo junto aí, então. Vamos falar dessa parte importante da nossa história. Lembrando, se você tiver dúvida, tamo junto aí. Chama eu, tô na área, que a gente troca uma ideia, beleza? Sossegado. Rapaziada, então vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala de economia açucareira, nós estamos nos referindo, obviamente, a toda aquela cultura, né? A todo aquele processo, a todo aquele empreendimento que a coroa portuguesa adotou aqui nessas terras para a sua cultura da cana de açúcar, beleza? Tranquilo? Então, quando a gente fala de economia açucareira, nós estamos falando de tudo o que envolve o período em que nós tivemos aqui essa questão da formação, da estruturação da economia dependente da montagem da empresa açucareira, ou seja, daquele processo todo de cultivo de cana-de-açúcar, produção do melaço, produção da açúcar, que depois seria transportado, refinado e vendido lá na Europa pelos holandeses, que tinham um acordo aí com os portugueses, perdão, com os Portugal, olha, beleza? Quando a gente fala de economia açucareira, a gente tem que entender que isso determinou o chamado ciclo do açúcar, porque a base da economia colonial portuguesa, sem sombra de dúvida, meus queridos, foi a cana-de-açúcar. Foi a produção açucareira de, entre meados do século XVI até um pedacinho ali do século XVIII. Então, reparem, a cana-de-açúcar ela foi fundamental. Ela foi, assim, decisiva para os negócios da coroa portuguesa, com toda certeza. Então, nós falamos da economia açucareira, entendendo que ela faz parte, ela está inserida nesse ciclo econômico, chamado ciclo do açúcar. A gente teve o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, para falar, é claro, falando aqui, o ciclo do ouro e do açúcar, para falar de economia colonial, tá? Tranquilo? Muito bem. Como é que foi a implementação disso? A partir daquele processo das capitanias hereditárias e das sesmarias. Foi a partir desse processo que a coroa portuguesa organizou a produção, né? Entendendo que essa seria a forma responsável para a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. Porque, como você sabe, não se encontrou ouro logo de cara aqui, né? Não se teve essa questão, não se encontrou ouro logo de cara, entendeu? Então, por conta desse processo, meus queridos, a gente entende que um território tão grande, tão vasto, para ele poder ser ocupado, custaria muito caro para a coroa portuguesa. Portanto, sobretudo a região do Nordeste foi escolhida por conta da sua possibilidade de ter uma ocupação maior, né? E essa ocupação destinada à produção agrícola. Tranquilo? Quando que começou? Só depois da primeira expedição colonizadora, que foi a de Martim Afonso de Souza, a partir de 1530, 1532, com a chegada das primeiras mudas trazidas da Índia, se eu não estiver enganado, e que foram adotadas primeiro ali na região de São Vicente e depois nas capitanias criadas na região Nordeste. Isso mesmo. Então, somente a partir da chegada dessas expedições, porque você se lembra que antes dos portugueses assumirem efetivamente a colonização aqui dessas terras, eles tinham no máximo organizado o processo produtivo através ou das chamadas eh, expedições extrativistas para extrair para o Brasil, ou as expedições guarda-costas, que tinham a finalidade de estar defendendo o nosso litoral, tá? Então, era nesse contexto aqui, beleza? Tranquilo? Então, somente a partir de 1530, 1532 é que isso se concretizou.
beleza? Aqui é uma imagem da fundação da cidade de São Vicente, da vila de São Vicente, né? Ali por Martim Afonso de Souza, que é o marco inicial desse processo de colonização, como também é o marco inicial para esse processo de desenvolvimento da cultura canavieira, da cultura açucareira. Tranquilo? Belezeira? Bom, a gente tem que entender que a economia colonial, ou seja, a maneira como Portugal se relaciona com a sua colônia, é baseada naquele esquema em que a colônia tem que dar para a metrópole toda a riqueza que ela precisa, ok? Toda a riqueza necessária, toda a riqueza que a metrópole precisa, ela vai extrair da colônia. A princípio, num primeiro momento, a colônia não deu ouro, não deu prata, não deu metais preciosos. Então, a solução para o problema está na cultura agrícola. E como as terras são vastas e são boas aparentemente, Portugal entende que a dependência que existe em relação ao mercado externo, ou seja, existe um mercado potencial, então é a partir daqui que vai se organizar toda essa economia açucareira, voltada para o mercado externo. Aqui não há intenção de abastecer o mercado interno com açúcar, porque o açúcar é um produto rentável, um produto com, vamos falar assim, saída certa, né? Compra certa na Europa, e, portanto, tudo que se produz aqui tem a intenção de abastecer o mercado de lá. Não se tem a pretensão de abastecer o mercado interno. Não existe essa possibilidade no início do processo de montagem colonial. Não tem. Então, tudo que se produz aqui é destinado a vender lá. É destinado a dar o lucro necessário para a coroa portuguesa, porque vai ser comercializado lá. É lá que está a demanda, lá na Europa. É lá que está a demanda do mercado. Então, o recurso encontrado pela coroa portuguesa para dar início à montagem do seu processo de exploração desse território todo, sobretudo esse território litorâneo, foi a cultura da cana-de-açúcar, que Portugal já tinha utilizado em outras áreas coloniais, né? E Portugal entendia que seria o mecanismo, seria a possibilidade mais clara de ocupação. Clara, eu disse, não disse cara não, tá ok? Deixa eu só mudar a cor aqui para vocês, para ficar numa cor um pouco mais... Não sei por que eu fiz isso aqui, gente. Aí, tá uma cor mais bonitinha, né? É a cor meio esquisita também. Vamos ver aqui. Aí, tá bom. Essa corzinha ficou mais joinha, né? Aqui, ó. Bem melhor, ó. Certo? Então, o recurso dos engenhos, da montagem dos engenhos, das fazendas de engenho, foi a possibilidade que a coroa portuguesa encontrou de unir a fome com a vontade de comer, unir o útil ao agradável. Ou seja, precisa lucrar, mas também precisa ocupar essas terras. E nada melhor do que ocupar essas terras através do quê? Da cultura agrícola. E de uma cultura agrícola que seja rentável para a coroa portuguesa, né? Por isso, a colonização do Brasil, nesse processo inicial, essas primeiras décadas, o primeiro século da montagem do sistema colonial, foi organizado em torno da cultura da cana-de-açúcar, certo? Dessas primeiras mudas que vieram com o Martim Afonso de Souza e que depois foram se espalhando por todo o litoral, sobretudo da região Nordeste. Então, toda a estrutura do nosso sistema de colonização, o início dele se deu basicamente nessa relação de dependência com a economia, com a cultura açucareira que alimentaria a economia colonial. Ok, meu querido? Mas quais foram os motivos? Vamos condensar aqui os principais motivos para que Portugal tenha feito essa escolha, a escolha da cana-de-açúcar. Primeiro, por conta da existência dos mercados consumidores, ok? Espero que tenha ficado claro isso aí para você. A existência de mercados consumidores, não de potenciais, mas de mercados mesmo. Era um produto extremamente procurado na Europa e que, quando vinha do Oriente, era caro. Então, Portugal vai poder agora colher os lucros desse comércio na Europa, porque tem mercado consumidor para isso. Além desse aspecto econômico,
A cana-de-açúcar também, ela foi viabilizada, a cultura da cana-de-açúcar, por conta dessa questão que eu falei para vocês da ocupação, da colonização, né, do povoamento dessas terras. Porque a produção da cana-de-açúcar precisava, nesse momento, de uma grande quantidade de terras disponíveis, de grandes áreas para plantio. Então, primeira questão, você tem um mercado consumidor potencial e, de fato, na Europa. Você tem uma necessidade de vastas áreas para o plantio e essas vastas áreas trazem consigo aqueles que vão ocupar essas terras, os colonos, ok? Outros motivos aqui. Portugal já tinha experiência, já existia a experiência portuguesa lá na região dos Açores, né? Já no arquipélago dos Açores, na ilha de Cabo Verde, na ilha da Madeira. Portugal já havia utilizado lá, tudo bem que é uma escala muito menor, porque é um conjunto de ilhas, né? Portugal, naquele momento, meu querido e minha querida, ele trabalha especificamente em áreas menores. Agora vai avançar para essas áreas, tá bom? Beleza? A qualidade do nosso solo, a qualidade do nosso solo para aquele propósito de produção era extremamente importante, o famoso Massapê. As condições climáticas da região Nordeste, esse clima mais úmido, quente, condições extremamente favoráveis para a produção da cana-de-açúcar. Um outro detalhe importante, por que Portugal escolheu a cultura da cana-de-açúcar? Porque existiria aí a participação dos holandeses. Exatamente, porque os holandeses participavam do processo de financiamento, da montagem dos engenhos. Possivelmente houve ajuda econômica de comerciantes, de companhias de comércio holandesas que têm pretensões no açúcar que Portugal produzia aqui. Então, os holandeses participavam do refino, da distribuição, ajudavam na venda. Então, havia uma grande participação dos holandeses. Portugal adotou essa possibilidade de parceria com os holandeses porque não queria arcar com os altos custos da produção. Portugal não quer arcar com o investimento, com a instalação. Portugal não quer arcar com o custo do transporte, com os custos da comercialização do produto. Ou seja, Portugal, de certa maneira, cria uma parceria com os comerciantes holandeses, porque entende que a partir disso ele perde muito menos do que ganha. Ok? Então ele vai ter possibilidades de lucrar muito mais. Possivelmente, esse deve ter sido o fator, né? Os comerciantes holandeses, os chamados comerciantes flamengos, podem ter fornecido, inclusive, financiamentos, investimentos para a montagem inicial das fazendas de engenho onde eram produzidos, ok? Então, existia uma forte parceria com os holandeses nesse processo, que vão ser os grandes responsáveis por essa estruturação do sistema açucareiro, sobretudo na região nordeste do Brasil. Beleza? Montando os engenhos. Engenho que seria a parte destinada especificamente à cultura da cana-de-açúcar. E uma pequena parte apenas destinada a outros produtos que também atenderiam a demanda quando o preço do açúcar caísse lá fora. Tá certo? Então, nós temos os engenhos como a mola propulsora. Engenho é o nome da estrutura física, digamos assim, onde é produzido o açúcar. Começa lá na plantação da cana-de-açúcar, depois vem para a parte onde ele vai ser processado, onde vai ser transformado, até chegar no açúcar que se consome. Então, os engenhos seriam essa estrutura, tá? Seriam essa estrutura toda, essa parte técnica. Olha aqui, ó. Aqui uma gravura que ilustra bem o que era um engenho de açúcar. No engenho não se trata só de onde você está levando a cana-de-açúcar para moer. É mais do que isso. O engenho é todo o espaço físico destinado à cultura canavieira, à cultura açucareira. Tá certo? Todo o espaço físico, não especificamente aquele apenas onde a cana-de-açúcar vai estar sendo moída. Não. Envolve tudo. Envolve a casa grande, envolve a senzala,
envolve o engenho, que é a instalação técnica, certo? Ó, você tem as fazendas de engenho, você tem a casa grande, que é a moradia do senhor e da família dele. Quando eu digo senhor, estou fazendo latifundiário, aquele grande fazendeiro, tá certo? A casa grande é o espaço onde fica é, a, o aristocrata, o dono dos escravos, o dono do engenho, a família dele. Ali é o lugar do branco, mas do branco rico. Não é lugar do branco pobre. A casa grande é o espaço do senhor, vamos dizer assim. A senzala é o espaço do negro escravizado, do africano escravizado. É onde ele vive. Lugar sujo, lugar úmido, onde não existem condições de moradia, onde se amontou o negro ali. A capela, onde eram realizados os serviços religiosos para atender a demanda da família, do senhor, do dono do engenho, do dono da fazenda de engenho, bem como para atender a demanda também religiosa dos trabalhadores assalariados, daqueles que são que cuidam do gado, que cuidam das outras roças, dos trabalhadores livres. Então, a capela, que também é o lugar onde se batizam os negros, onde os negros vão ser batizados e vão ser introduzidos na fé católica. Tem o canavial, onde se planta, e tem a instalação técnica do engenho propriamente dito. A moenda, onde se moe a cana-de-açúcar, a fornalha, onde se faz todo aquele processo, né, de transformação da cana em um melaço, e depois a casa de purgar, onde vai ser transformado esse melaço em grandes estruturas chamadas de pães de açúcar. É dessa estrutura que depois iria para a Europa. Aqui nós temos um esqueminha até mais didático aqui, mais pedagógico, para vocês entenderem. Olha só, o espaço da casa grande, olha aqui, lugar que vivia quem? Só o fazendeiro, sua família, aqueles que têm acesso a ela. A senzala é a casa dos negros, onde vivem todos os negros da fazenda. A capela. E aqui é a moenda. A moenda, o engenho propriamente dito, onde você vai moer a cana-de-açúcar, onde você vai transformá-la no grande melaço, e depois onde vai ser preparado o processo de cristalização dele, os chamados pães de açúcar. Aqui, ó, as fases do processo, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui era onde começava todo o processo de fabricação do açúcar, andaimes para encaixar as formas, perfurava-se as formas para drenar o açúcar, a purga do açúcar nas andainas, batimento do açúcar na parte de cima das formas para ele ir condensando, a aplicação do barro e de água sobre o barro para que cristalizasse, a retirada dos pães das formas, a separação dos pães do açúcar, a separação das caras, ou seja, do processo, e o batimento do açúcar para ele sendo encaixotado. Mas também ele era levado como assim pães de açúcar para a Europa, para que lá ele fosse devidamente beneficiado, refinado e vendido pelos holandeses, ok? Quem que vivia? Qual que era a sociedade que estava inserida nessa cultura açucareira? Como eu falei para vocês, os senhores de engenho estão lá, firmes e fortes. A parte nobre da coisa. Os escravos que habitavam a senzala. Esses escravos podiam ser tanto escravos domésticos, aqueles que estão a serviço da casa grande, do senhor, da senhora, da sinhá, né? Da família do senhor. Os escravos do eito são aqueles que trabalham especificamente na lavoura, né? Aqueles que estão no dia a dia da produção da cana-de-açúcar e das outras roças, roça de milho, roça de mandioca. Então, escravos domésticos trabalham no cotidiano da casa. Escravos do eito, aqueles que trabalham especificamente na lida, no eito, no dia a dia da lavoura, no ritmo intenso da lavoura. Mas existiam também os trabalhadores livres, que eram pequenos proprietários, que exerciam diversas funções geralmente ligadas aos engenhos, às casas dos engenhos. E também existia uma escravidão indígena que foi incipiente, que não teve sucesso. Essa cultura, essa estrutura toda,
ela foi fundamentada naquele esquema que você conhece bem, da plantation, sistema escravista, latifundiário, agroexportador e monocultor. Então, nós tínhamos grandes estruturas, né? Grandes fazendas, latifúndio, que produzia um artigo, monocultor. Qual artigo? Cana-de-açúcar, e que tinha a finalidade de exportar para a Europa, através do trabalho escravo, utilizado a mão de obra escrava, mão de obra dos africanos escravizados. Estrutura da plantation. Foi nesse esquema que a atividade açucareira se consolidou. Foi nesse esquema, em produção em larga escala, com capital holandês, com fiscalização rígida, com comércio controlado, que houve todo o processo de desenvolvimento da cultura canavieira, da estrutura açucareira, que enriquecia tanto os holandeses, por conta dos empréstimos e financiamentos, né, que faziam, como também os senhores de engenho, que enriqueciam muito com a venda do açúcar, a coroa portuguesa, que enriquecia com a cobrança de impostos sobre essa estrutura, e os holandeses, que recebiam também, porque não só eram responsáveis pelo refino, pelo comércio, né, e transporte na Europa, como também eram os grandes responsáveis pelo processo da montagem inicial do sistema. Então, ganhava todo mundo. Ganhava o senhor do engenho, ganhava a coroa portuguesa, ganhava os holandeses. Era essa estrutura que foi montada que serviu de base para todo o processo que a gente chama de economia açucareira ou ciclo do açúcar, que foi a base da nossa economia até o início do século XVIII. Beleza, galera? Tranquilão? Qualquer dúvida, estamos na área aí. Qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto, sobre outros, é só chamar que a gente vai estar à disposição. Beleza? Beijão para vocês, fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Valeu!